Muito bem. Então, vamos falar agora sobre a paráfrase. Paráfrase. Então, olha só. Paráfrase. Meu computador tá lento, viu? Chamamos de paráfrase. Alô, alô, alô. Eu acho que está me ouvindo bem, né? Muito bem. Chamamos de paráfrase o resultado do estudo. O que é paráfrase? Paráfrase é o resultado do estudo. Isto é paráfrase. Paráfrase é traduzir e explicar o texto nas suas próprias palavras. Você estuda, pesquisa, o que está dizendo o texto, né? Depois de você estudar, aí você escreve e leva para o púlpito e prega. Você está pregando ali a paráfrase. Paráfrase é você falar aquilo que está escrito na Bíblia nas suas palavras. Isso é palavra. Chamamos de paráfrase o resultado do estudo. Paráfrase é traduzir, é explicar o texto nas suas próprias palavras. A paráfrase pode envolver a aplicação da passagem nas necessidades atuais. Olha só. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 19. Falando não para mim, nem para você, Paulo falando para os romanos, né? Tratando de assunto deles, resolvendo o problema deles. Você estuda o que Paulo falou, porque Paulo falou, para quem Paulo falou. Né? Você estuda isso aí. A ideia, ou é a ideia, ou é o contexto, o que Paulo está querendo dizer, você estuda tudo isso. E aí, depois de estudar tudo isso, você vai falar com os irmãos aquilo que você leu, só e nas suas palavras. Então, isso é paráfrase. Ok? Então, a paráfrase pode envolver a aplicação da passagem às necessidades atuais. Você vai pegar aquilo que você estudou e fazer uma aplicação para os dias de hoje. Isso aconteceu nesse dia por causa disso, por isso, por aquilo. O apóstolo escreveu isto, o escritor escreveu isto, está acontecendo isto, para resolver isto. Agora, como você vai fazer uma aplicação para a nossa vida, para o nosso mundo, para a nossa situação? Então, isto chama-se paráfrase. Se a paráfrase explicar para hoje. Então, a paráfrase pode envolver a aplicação da passagem às necessidades atuais. Ou seja, uma descrição fiel em palavras atuais da mensagem da mensagem do texto aos leitores originais. Da mensagem deve ser a mensagem e fazer uma aplicação para os dias de hoje, não original. A mensagem, o contexto. Paráfrase é muitas vezes apresentada lá, né? Oral ou escrita. Você vai dar aula. Então, se a aula, tudo que você está falando ali é a paráfrase. Então, daquela situação do original, do texto. Está vendo? A propriamente dita dá a ideia de explicar um texto ou um documento, com mais número de palavras. Então, paráfrase é explicar um texto. Por exemplo, eu não entendi essa passagem, me explica aí. Aí você vai explicar de uma maneira que aquela pessoa possa entender. Paráfrase. Né? A palavra paráfrase, como já falamos, propriamente dita, dá a ideia de explicar um texto ou um documento com maior número de palavras. Uma paráfrase usa termos diferentes daqueles presentes num texto
e se baseou, e se baseia, né? Pois o seu propósito é unir a mesma mensagem, de modo mais compreensível do eu original. Seu alvo é explicar, traduzir, falar a linguagem comum na explicação da mensagem. Então, isto é paráfrase, né? Você vai falar mais do que está escrito. Falar mais no sentido, vai ter mais palavra, né? Por exemplo, oi, a Bíblia fala aí, e Jesus disse aí, e tem que nascer de novo. Então, as palavras aí, né? E não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Me explica aí sobre o que é nascer de novo. Aí você vai falar. Você vai passar meia hora explicando sobre o que é nascer de novo. Quer dizer, você vai usar muito mais palavra para explicar o que é nascer de novo, né? Então, a paráfrase é isto, né? Ok, vamos em frente, então. Então, ok. E a importância da paráfrase. Alguém tem uma dúvida sobre paráfrase? Ou uma pergunta sobre paráfrase? Deu para entender o que é paráfrase? Ou tem uma pergunta? Entendeu? Sim, Ok, Beira e depois professor. na pula. Pode falar, Beira. Ok, todo mundo desligou. Eu estava a tentar dizer o seguinte, só que aí na explicação por palavras, tem que ter um cuidado também, né, de não usar palavras que não encontra no texto. É exatamente aquilo que nós já falamos antes do intervalo. Sim, porque Tem que ter esse palavras são cuidado. palavras. Agora, se for só palavras que não estão no texto, aí também tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Como eu já falei antes do intervalo, já falei sobre isso. Tem que ter esse cuidado para não colocar a palavra na boca do contexto. Entende? Tem que ter esse cuidado. Ok. Não pula e ia falar. Sim, professor. Eu queria saber que podemos considerar como paráfrase aquela relação que os pregadores fazem normalmente quando estão a dar, que é lerem a Bíblia, depois relacionarem com os acontecimentos de hoje. Paráfrase é você estudou o texto, né? Você estudou aquelas passagens, estudar bem estudado para entender quem falou, quando falou, tudo aquilo lá. Depois, paráfrase, que é explicar aquilo que você estudou, explicar para as pessoas do dia de hoje, né? Trazer aquilo lá para o entendimento das pessoas de hoje, fazer uma aplicação daquela passagem para as pessoas do dia de hoje. Isso é paráfrase. E a maioria, pensamento religioso, faz uma paráfrase errada, né? Porque lê a passagem, explica, paráfrase é explicar, mas tem paráfrase errada e não tem nada a ver com o texto. Tá bom, obrigada. Ok. Mais alguém? Ok, vamos em frente. A importância da paráfrase. Olha só. Primeiro, verificar se entendemos o texto bíblico e determinamos de estudar. A paráfrase será o texto do estudo. Então, verificar se entendemos o texto. Então, para não fazer uma paráfrase errada. Uma irmã citou aí, né? Verificar se entendemos o texto bíblico e determinamos de estudar. Você separou uma passagem para estudar, Romanos 1, versículo 18 a 32. Você separou passagem nessa para estudar. Então, antes de fazer a paráfrase, é claro, você precisa ter certeza que você entendeu. Se você não entendeu, você vai fazer uma paráfrase errada, né? Errada. Então, você tem que ver se entendeu o texto bíblico e você escolheu para fazer a paráfrase, né? A paráfrase será o texto de estudo. Se depois de fazer depois de fazer todo o trabalho,
exegético, ainda não conseguimos explicar o texto com as nossas próprias palavras, a conclusão óbvia é que houve realmente. Então, se depois de fazer todo o trabalho exegético, ainda não conseguimos explicar o texto em nossas próprias palavras, a conclusão é que não houve real entendimento. Você estudou a passagem, mas ainda você não consegue fazer uma aplicação para hoje. Isso é dizer que você não entendeu. O que tem que fazer? Continuar estudando. Você estuda Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. Você passa um tempão estudando, mas você ainda não consegue fazer uma aplicação para os dias de hoje. Então, isso é dizer que você não entendeu. O que precisa fazer? Continuar estudando até ter um bom entendimento. E só vai poder, se você for lá na frente fazer uma aplicação sem o entendimento, vai ensinar errado, né? E os religiosos faz. E até muitos irmãos nossos também vai lá na frente e faz um exegese errado porque não entendeu bem. Segunda parte, organizar e resumir as ideias principais durante todo o processo de estudo. O estudante acumula uma série de fatos, ideias, conclusões e lições no momento de fazer a paráfrase. Ele vai poder resumir todo este material, dando ênfase ao elemento mais importante. Organizou, resumiu as ideias principais durante todo o processo de estudo. Né? Onde você está estudando, você organizou, resumiu, separou quais são as ideias principais, ou seja, o que está ensinando, qual é a mensagem aí nessa passagem. O estudante separa tudo isso, né? Acumula uma série de fatos, né? Ideias, separa um bocado de fatos, ideias, conclusões, e qual é a lição, né? No momento de fazer a paráfrase, no momento de você ir lá na frente ensinar, você vai poder resumir tudo este material, dando ênfase aos pontos mais importantes. Você entendeu, separou, né, resumiu, aí você vai lá na frente e você vai dar ênfase os pontos principais de tudo aquilo que você pesquisou e você entendeu naquela passagem, dentro da passagem, né, do texto. Então, deixa eu... Muito bem. A necessidade de ser compreensível a todos a paráfrase é a garantia de compreender de um texto. Então, a necessidade de ser compreensível a toda a paráfrase é a garantia de compreensão de um texto. Isto vale tanto para nós como para os ouvintes ou os leitores da paráfrase.
se não fizermos a paráfrase, muitas pessoas, deixa eu... Se não fizermos a paráfrase, muitas pessoas não vão compreender o texto bíblico, o episódio, o acontecimento, né, no livro. Por exemplo, o acontecimento, o episódio no livro de Neemias 8 ilustra muito bem a necessidade de paráfrase. Lá está escrito: e leram o livro da lei. E ler o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia e lendo se entendesse. Neemias 8, versículo 8. Ao usar a linguagem do povo, os eventos no dia e as necessidades do momento, a paráfrase faz e a palavra eterna de Deus seja entendida pelos homens, pelas pessoas de hoje, né? O estudo bíblico tem como alvo a clarificação, ou seja, tornar claro a mensagem. O estudo bíblico tem como objetivo clarear, né? Clarear ou tornar claro, né, a mensagem do texto bíblico. Ou seja, o estudo é entender o que está sendo falado. Esse é o objetivo do estudo. Né? O texto, entender o texto bíblico de forma que muitas possam aprender dele. Né? Então, esse é o objetivo de estudo, entender. Se não entendeu, continue estudando. Ok. Então, uma pergunta até agora? Ok. A paráfrase também ajuda a ilustrar a verdade. Na paráfrase, podemos usar ideias e ilustrações que não estão evidentes no texto, mas o explica corretamente. Olha só, na paráfrase, podemos usar ideias e ilustrações que não estão evidentes no texto, mas explica corretamente, para ilustrar a expansão, a tribo, o hábito contra-vos outro, de Colossenses. Alguém pode ler Colossenses 2, versículo 18? Colossenses 2, 18. Quem lê para a gente? Vocês na beira? Pode ler. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e torna orgulhosa. Obrigado. Então, certo comentário contou a história. Então, certo comentário contou a história de um falso juiz e
interveio em uma corrida, prejudicando muitos atletas por seu rigor excessivo. A ilustração é excelente, pois baseia-se num bom estudo do pensamento de Paulo e, ao mesmo tempo, transmitir bem a ideia da expansão, juiz severo, né? e desautorizado e criando réis e prejudica a vida de muitos. Então, aí você lê a passagem e usa uma ilustração e vai ajudar a entender. Por exemplo, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita. Lá, entrai pela porta estreita, pois lá, deixa eu ver, entrar pela porta estreita, pois lá é a... Não, eu não me lembro, eu estou tentando me lembrar, está dizendo lá. Mas você sabe, lá em Mateus, né? A porta... Entrai pela porta estreita, que Sim. leva a salvação. É o caminho apertado. A larga que leva à perdição, né? Acho que a ideia é isso. Então, aquela porta estreita, entra pela porta estreita, pois lá... Então, você vai estudar lá. Aí você vai montar uma ilustração. Passou na televisão um homem e estava andando na rua, aí ele viu uma janela da sala e na sala ele viu uma parede de som, mas a janela estava aberta, mas tinha uma grade de ferro muito forte, protegendo para ninguém entrar. Mas esse homem tentou entrar na grade para ter acesso à sala, para pegar o aparelho de som. Mas quando ele entrou, ele passou a cabeça, mas não passou o corpo. Isso era de noite. Então, ele ficou preso, nem conseguia entrar e nem sair. A noite passou e de manhã os pessoal acorda e viu aquele homem enganchado na janela. Ou seja, entrar pela porta. Ele não conseguiu passar porque a janela era apertada. Não deu para ele passar. Então, você vai usar isto mais ou menos para ilustrar aquela passagem lá em Mateus. Né? A porta é estreita e apertado o caminho, né? Pois lá é a porta e passa muito. Tá vendo? Então, você vai ilustrar contando uma história que você viu. Essa história vai clarear. Então, ok. Então, aí vai ler a passagem em Colossenses, capítulo 2, e versículo 18, e falou assim: ninguém se faça hábito contra vós outro, pretextando humildade e culto de anjo, baseando-se em visões. Colossenses 2, versículo 18. Com falsa humildade, protestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo, a uns da sua mente anal. Eu não sei se é isso mesmo que eu estou lendo aí. Ô, Timóteo, você leu, parece bem diferente aí? O qual? Colossenses ou coisa? Colossenses 2:18. Sim, sim. Pode ler de novo? Posso, sim.
2:18 diz assim, fala o seguinte: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e a torna orgulhosa. Ok, ok, tudo bem. Ok, vamos em frente, então. Olha só. Na outra tradução, na outra tradução diz assim, Sim, outra tradução, Colossenses 8, diz assim, vai falar o seguinte aqui, diz assim, algumas pessoas gostam de praticar atos de humildade e de adorar anjos. Elas se orgulham sem motivo por causa do seu modo humano de pensar, devido às visões que receberam. Não deixe que essas pessoas desqualifiquem a vocês. ok. Ok. Então, o seguinte, você tem a ilustração e você vai arear a passagem, né? É isso, o objetivo, arear a passagem, a ilustração, né? Ser prático com respeito à verdade bíblica. A paráfrase irá ressaltar o aspecto prático dos textos bíblicos. A paráfrase é você trazer aquela passagem para a prática, hoje, em nosso povo, em nosso mundo, em nossa situação. Como você vai aplicar aquilo para o nosso dia de hoje. Então, a paráfrase irá ressaltar o aspecto prático dos textos bíblicos, tanto tanto da ele de ênfase prático, como também os de feições, né? Mais doutrinas. A paráfrase traz o texto da antiguidade para os dias de hoje. Então, isso é paráfrase. Você vai trazer aquilo que aconteceu antigamente para os dias de hoje. Então, aí precisa estudar muito, senão vai fazer errado, né? Trazer aquilo que você está lendo há 2000, e aconteceu há 2000 anos passado, foi falado há 2000 anos passado, para o povo e viveu há 2000 anos passado, trazer aquilo para os dias de hoje. Então, isso é paráfrase. O estudo bíblico geralmente tem dois horizontes. Primeiro é o horizonte do escritor e dos leitores originais. O segundo é o nosso. Está vendo? Primeiro é o horizonte do escritor e das pessoas para quem ele escreveu. E segundo é o nosso. Então, você vai fazer de uma maneira correta, né? Dentro da luz do texto. Né? A palavra é a tentativa de aplicar e entender um texto bíblico no nosso horizonte, ou seja, nos dias atuais. Então, isso é paráfrase. Paráfrase é você tentar aplicar e entender aquilo que você está lendo, trazendo para nós hoje, em nossa situação. Então, isso é paráfrase. Aquilo que o texto diz, seu primeiro horizonte, ou seja,
dos escritores, leitores e ouvintes originais. Então, isso foi escrito por fulano, então ele estava pensando nisso quando ele escreveu. As pessoas, para ele escreveu, quando leu isto, pensou nisso. E nós hoje vamos pensar nisto. Está vendo? Então, o horizonte deles e o nosso horizonte dentro do texto. Então, isso é paráfrase. Eu não sei se deu para entender. É falar uma coisa sobre isto? Pergunta. O objetivo do ensinamento é trazer para o dia de hoje, né? Estudando isso, eu vou ensinar isto para os irmãos, na aula dominical, na pré-ação ou no grupo de casa. O objetivo é os irmãos passam a viver assim, 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 baseado nisso. Então, você vai estudar e fazer uma aplicação, como isso pode ser vivido no dia de hoje. Então, isso é a paráfrase. Eu queria comentar um pouco também. Tem um texto que eu não me lembro agora, talvez alguém se recorda, mas esse retrata a igreja que estava em Coríntio, né? Aquela igreja de Coríntio era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja que, apesar de ter muitos dons, foi uma igreja que teve mais problemas. E um dos casos que lá é retratado é de que os irmãos levavam outros irmãos para o tribunal. Não é? Então, não conseguia resolver seus problemas, levava seus problemas para dar autoridade. Então, Paulo começa a explicar para aqueles irmãos que eles não podiam fazer isso. Não é? Isso no contexto deles lá, né? Sim. Agora, talvez para nós, aí o que nós temos que entender nesse texto é que aqueles irmãos começaram a pensar, afinal, isso está errado no contexto original. Afinal, está errado um cristão levar outro cristão para tribunal. Precisa ser resolvido entre irmãos, não precisa levar um para outro. Não é? Então, para hoje, na aplicação de hoje, me ajude, professor. Tá vendo? É por isso que eu estou careca assim, ó. E você fica. Tá vendo, Jordito? Então, os irmãos estavam em questão um outro, e ele leva para o tribunal, falando no horizonte deles, né? Mas o juiz que está lá no tribunal, ele está lá justamente para isto, para resolver a questão e o povo não consegue resolver, né? Eu não consigo resolver o problema o meu vizinho, então o juiz está lá justamente para ajudar eu resolver o problema e eu não consigo resolver o meu vizinho. Tem um problema com o meu vizinho e nós não estamos conseguindo resolver. Vamos para o juiz resolver. Então, o juiz está para isso. Só que nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Se nós somos cristãos e temos o Espírito de Deus, não conseguimos resolver o nosso problema, então, eles estavam errados, porque ele estava, como cristão, como alguém que tem o Espírito de Deus habitando em si, está levando a sua causa para um iníquo, para um pecador, para uma pessoa e não obedece a Deus resolver. Então, quem tem mais capacidade de resolver qualquer problema entre irmãos? É um pecador, um não cristão ou um cristão? Então, Paulo está falando com ele, vergonha, ele está envergonhando. Como levar uma causa de duas pessoas que têm o Espírito Santo para uma pessoa e não tem o Espírito Santo e não conhece Deus e não obedece a Deus resolver? De que maneira essa pessoa
e não é cristão e não obedece a Deus, vai resolver a causa entre duas pessoas cristãs. Será que na igreja não tem a pessoa e tem o Espírito de Deus? E tem a capacidade de resolver isso de acordo com a vontade de Deus? Ou você acha que aquele pecador lá vai resolver de acordo com a vontade de Deus? Vocês querem voltar para o mundo? É que a sua vida seja moldada e decidida pelo mundo? Ou você quer continuar como cristão e sua vida seja moldada e dirigida pela vontade de Deus? Se você quer que sua vida seja moldada pelo cristão, leva para o não cristão resolver todos os seus problemas. Se você quer continuar vivendo de acordo com a vontade de Deus, não deveria nem ter questão, mas já que tem, deixa alguém e tem o Espírito de Deus resolver. Então, isto é o horizonte dele, trazendo para o nosso horizonte, né? Então, como você é cristão e leve a sua vida baseada nas ordens de Deus. Se o juiz e não é cristão der uma ordem, você vai resolver? E ele vai dar aquela ordem baseado em Deus? Claro que não. Então, está errado. Então, você explica isso no horizonte deles e traz para o nosso horizonte, né? E aí você faz essa aplicação. O que está errado nisso? O que está errado é você, apesar do juiz estar lá para resolver problema, e as pessoas não conseguem resolver, mas nós somos cristãos. Como vamos deixar um incrédulo resolver problema de dois cristãos, de duas pessoas, e diz que tem o Espírito de Deus habitando em si? Não é melhor deixar o nosso povo resolver esse problema na luz da Bíblia? Então, aí você faz a aplicação. Ok, Timóteo? Perfeito. Então, um estudo da passagem, uma pesquisa da passagem, a explicação pode ser melhor. Então, você jogou essa passagem e eu, sem tempo para estudar, para pesquisar, para meditar, falei isso que eu acabei de falar. Mas essa aplicação para nós hoje pode ser melhor se você tem mais tempo e mais tempo de pesquisar, de examinar. Ok? Aí sua aplicação para o dia de hoje vai ser cada vez melhor. Sua aplicação vai ser de acordo com a sua pesquisa, né? Com o seu entendimento. Mais entendimento, melhor aplicação. Ok? Ok. Mas qual é a aplicação que você faria para hoje, dessa passagem? Bem, para mim, a aplicação, primeiro aspecto era considerar a situação atual, né? A situação atual, para a necessidade atual, porque como nós sabemos que somos cristãos, né? E a nossa vida totalmente, nós não mandamos mais em nós, Deus é que decide, né? Deus é que manda em nós. Então, tudo que nós precisamos resolver, precisamos pedir a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus, ela senta-se na palavra, que é a Bíblia. Então, na Bíblia, tem resposta para todos os problemas que nós temos. Então, significa que quando nos levamos nossos problemas para o mundo, significa que estamos a dizer que Deus não consegue resolver os problemas que nós temos um para com o outro. E também de lembrar que o próprio Deus é aquele que disse lá, né? Amai uns aos outros, suportando uns aos outros. Então, o que é preciso? Então, uma forma de suportar suportar as falhas do outro é procurar sentar, né? Sentar conversando. E se as pessoas não aceitam conversar entre irmãos, então, eu acho que já perderam a sua razão de ser cristão, né?
Então, exatamente. E aí, ninguém deveria... Só o fato de ter uma questão já é uma verdadeira derrota. Né? Estão tem uma questão contra a outra. Pelo fato de ter uma questão contra o outro, isso é dizer que não está vivendo a vida cristã. Entendeu? Isso, pelo fato de ter uma questão contra o outro, já é uma derrota. E aí, a segunda derrota é levar essa questão, e não deveria ter, para ser resolvido por um enredro. Segunda derrota. E aí, a derrota vai aumentando cada vez mais. Ok, vamos em frente, então. Ei, tem mais uma pergunta? Ok. Falar sobre coisas importantes e interessantes. O chamado gnosticismo incipiente, né? E encontrado na igreja de Colosso e é combatido por Paulo. Então, o chamado gnosticismo incipiente encontrado na igreja de Colosso é combatido por Paulo na carta, né? Aquela igreja não é importante hoje, realmente não é muito interessante para a maioria dos cristãos. Mas o ensino contra os falsos profetas modernos é importante e é interessante, né? Então, a igreja em si, dos Colossos, não é importante, muito importante para nós hoje. Mas Paulo está combatendo, né? Mas é o combate, né? Mas os gnósticos encontrados na igreja de Colosso é combatido por Paulo, né? Nesta carta, né? A igreja não é importante hoje e realmente não é muito interessante, mas a maioria dos cristãos de hoje. Então, a igreja não é importante muito, mas o ensino contra os falsos profetas, e Paulo está combatendo nessa carta, ele manda para a igreja o combate aos falsos profetas, isso é interessante para a gente. Então, vamos estudar aquela carta para ver como Paulo combateu os falsos profetas, porque a igreja não tem muito, não interessa muito para a gente a igreja, mas o Paulo está combatendo os falsos ensinos lá, e Paulo está combatendo os falsos profetas lá, e nós temos falsos profetas hoje, e nós precisamos também combater. Então, vamos estudar para ver como Paulo combateu esses falsos profetas, para a gente ter uma ideia de como combater os falsos profetas em nossa época. Ok? Então, os falsos profetas modernos é importante, né? É interessante. Pelo paráfrase, chamamos a mostrar a importância de um texto para os nossos dias de hoje. Então, o texto é importante, porque no texto, Paulo combate os falsos profetas. E nós, hoje, temos falsos profetas e devemos combater. Então, vamos estudar aquele texto com bastante atenção para saber como Paulo combateu aqueles falsos mestres, falsos profetas, para nós sabermos ter ideia de como combater os nossos falsos profetas hoje, né? Então, isso é muito bom. Ok, paráfrase
nos ajuda a sermos objetivos. Vamos falar sobre isto? Olha só. Ok. 2 minutinhos. Olha só, paráfrase nos ajuda a sermos objetivos. Depois de estudar, depois do estudo bíblico e depois de fazer a paráfrase, ninguém deveria perguntar: e a ideia? Qual a ideia? A paráfrase já deve ter mostrado as implicações do texto para os dias de hoje. Haverá texto, especialmente no Velho Testamento, e não tem uma aplicação direta para nós, mas devemos ser objetivo ao descrever esta falta de aplicação e, ao mesmo tempo, observar possível ponto e tenhamos aplicações para nós. Então, depois de estudar, depois do estudo bíblico e depois de fazer a paráfrase, ninguém deve perguntar: e daí? Né? Daí não, você já estudou e você já ouviu o e daí, né? A paráfrase já deve ter mostrado as aplicações do texto. Depois de estudar, você já sabe e daí, né? O que está falando, né? E já sabe como fazer. Tem passagem na Bíblia e não vai ter aplicação, né? Para nós hoje, né? Tem passagem na Bíblia e não vai ter essa aplicação para nós hoje. Né? O grande perigo da paráfrase é o de abandonar a ideia original. Não pode abandonar a ideia original. Baseado na ideia original, você vai fazer a aplicação para nós hoje. Essa aplicação para nós hoje tem que estar baseado na ideia original. Paulo escreveu isto para os Coríntios e a ideia era esta e essa. Então, você vai trazer essa ideia para nós hoje e fazer uma aplicação daquela ideia para a nossa situação. Essa ideia que você vai passar para nós hoje tem que ser baseado na ideia do escritor, né? Na ideia dos ouvintes, né? Original, né? O estudante precisa, então, ficar com o texto, fazer um bom estudo e não abandonar o estudo na hora de transportar as ideias para a atualidade. Ok? Estuda, pega a ideia e, na hora de passar para os irmãos, esquece totalmente a ideia. E aí passa outras ideias. Não adiantou estudar, né? O estudante precisa, então, ficar com o texto, fazer um bom estudo e não abandonar o estudo na hora de transportar as ideias para a atualidade. Você vai trazer a ideia do primeiro século, da ideia que o escritor falou, trazer a ideia para nós hoje. Isto é o estudo. Se não vai trazer a ideia, a hora você prepara tudo isso, na hora de aplicar, na hora de ensinar, você não traz a ideia para nós hoje. Aí não adiantou estudar. A autoridade ensina
ensinada na Bíblia. Só existe quando ela é fielmente transmitida. Portanto, a paráfrase precisa ser fiel ao texto bíblico. A explicação, e nós chamamos de paráfrase, esta explicação tem e ter tudo a ver com o que o escritor falou. Tem tudo a ver com a aplicação feita para eles, para os ouvintes, o qual o escritor mandou ela carta ou ela mensagem. Entendeu? A explicação para nós hoje tem que ter tudo a ver. Senão, não ensinou boa coisa, né? Não ensinou nada. Ok? Ok. Então, ok. É necessário que o estudante entenda a condição original do texto e aplique para... Ok, deixa eu... Não estou vendo bem aqui. Ok, deixa eu... Ok. Então, é necessário que o estudante entenda a condição original do texto e aplique para a condição de hoje. Está vendo? Estude o pregador ou o professor, quem vai ensinar, precisa entender qual a condição original do texto e aplicar essas condições para a condição de hoje. Está vendo? Na luz, isto é a verdade. Se você não faz isso, você não pregou a verdade. Estudar a condição original do texto e aplicar aquela condição original para a condição de hoje. Somente o que é aplicável. Tem uma coisa que você vai ler e não se aplica para nós hoje, mas aquilo que é aplicável para nós hoje, você vai fazer isto. E concordar com as condições originais. A sua aplicação vai concordar com as condições originais, mesmo quando um texto não tem aplicações para hoje. A transmissão do seu significado para os leitores, para os ouvintes de hoje, deve continuar fiel ao sentido original. É preciso cuidado para não modernizar tanto o texto, né? E ele não mais transmita, né? Tem que ter cuidado para não falar coisa e o texto não está falando, né? Da mesma ideia, né? Tem que falar a mesma ideia, falar o que está falando. Elevou a sua redação. Então, elevou o autor, o escritor, escrever isto. E levou ele falar isto. Falar a mesma, entendeu? Traduzir, explicar, contextualizar o trabalho de parar, a mesma ideia, né? E levou o escritor escrever ela carta, né? Ela falar elas palavras para elas pessoas. E aí traduzir, explicar, contextualizar para nós hoje. O trabalho de preparar a paráfrase, né, de um texto bíblico é um trabalho de tradutor, né? Então, você vai preparar a paráfrase é a explicação. Então, você vai ler a passagem, como é eu vou explicar essa passagem para os irmãos, né? Isto é a paráfrase, né?
A paráfrase de um estudo bíblico é isso. Como eu vou explicar? Eu vou essa passagem, eu vou explicar assim, assim, assim. E essa explicação tem que estar de acordo com o texto, de acordo com a explicação original, né? Você vai fazer isto baseado nas suas palavras, né? Você vai explicar o texto nas suas palavras para os dias de hoje, né? Não se trata de estarmos lendo para quem não entenda a nossa linguagem, mas o fato é que a linguagem da Bíblia precisa de tradução para a autoridade, mesmo quando usamos uma versão em português. Olha só, muitas pessoas vai lá na frente pregar, mas não prega. Fala e não prega nada. Muitos vão lá na frente pregar, fala e não prega nada. Muitas pessoas vão lá na frente e só faz o quê? Só faz uma leitura. Na próxima matéria, que é homilética, você vai ver isso. Homilética é a arte de pregar e ensinar. Como preparar um estudo e tal. Você vai ver mais isso. Vai ser muito bom, era a matéria lá. Quem vai ensinar é o Armindo. Mas tem muitas pessoas que vão lá na frente, fala e não prega nada. Tem muitas pessoas que vão lá na frente e só faz a leitura. Dá uma Bíblia para cada um e dá um texto para cada um e os irmãos sabem ler. Você vai lá na frente, não é fazer uma leitura da Bíblia, é fazer uma pregação. E tem a ver com trazer aquela situação e o texto está propondo para o dia de hoje, né? Fazer uma pregação para o dia de hoje. Depois da pregação, o objetivo é os irmãos mude a vida. O meu assunto é reverência. Você não vai lá na frente fazer uma leitura sobre reverência. Você lá na frente fazer uma pregação sobre reverência. O objetivo é, e depois da minha pregação, os irmãos sejam mais reverentes. Está vendo? Se isso não aconteceu, a pregação não foi boa. Quer dizer, você não é responsável pela mudança dos irmãos, mas você deu um bom motivo, um bom material para os irmãos mudarem, né? Você fez uma boa aplicação para o dia de hoje. Ninguém saiu com dúvida de como ser reverente, né? Agora, se vai ser, isso não é a sua parte, né? Então, a paráfrase resolve muitas vezes o problema em português. Um português difícil nas versões bíblicas, né? Tem tradução bíblica e aquela palavra é difícil de entender. Então, o pregador vai estudar e vai fazer a paráfrase e a explicação e a aplicação. Uma palavra difícil ou um problema complicado de gramática são frequentemente esclarecidos pela paráfrase, né? Passagem difícil de entender. Então, a paráfrase vai explicar aquela passagem difícil de entender. Então, o pregador vai tornar aquela passagem, aquela palavra difícil, né, fácil de entender. Os termos técnicos da Bíblia, né, como batismo, graça, sangue, são traduzidos nas paráfrases em palavras como imersão em água para ser purificado por Cristo,
um presente e não merecemos. Né? Então, a palavra batismo, né? A palavra graça, a palavra sangue, são traduzidas nas paráfrases em palavras como imersão em água para ser purificado por Cristo. Um presente, a palavra graça, né? Um presente e não merecemos e não podemos pagar, né? E vida, respectivamente, podemos explicar na Bíblia em tom de conversa. Isto foi o que Filipe fez com o etíope, né? Em Atos 8. Portanto, usamos nossas próprias palavras e nossa própria língua simples, contemporânea e forte, né? Conforme a faça na mensagem, né? O objetivo é descomplicar, né? Sem tentar parecer estudioso demais, nem assumir área e autoridade, né? É conversar com o texto, sobre o texto e com as pessoas, né? E com as pessoas. Resumido, tanto Ezequiel como João tiveram de comer o livro antes de pregar a mensagem contida no livro, né? Isto vai acontecer com todos eles e conhecer e transmitir a palavra de Deus para si mesmo e para outras pessoas. Se você vai transmitir a palavra de Deus para você mesmo e para outras pessoas, vai precisar comer a palavra. Comer a palavra tem a ver com sentar e estudar, né? Entender bem, como alguém falou, mas foi Timóteo que falou, tem que estudar bastante, realmente tem que estudar bastante. É necessário muitos trabalhos e muito estudo, mas o resultado será completado, né? A palavra de Deus será pregada com clareza para quem quiser ouvir. E Deus nos abençoe nos estudos e ensino da sua Sagrada Escritura. Então, pregar a palavra, ser um pregador, um professor, vai ter que sentar e comer a palavra mesmo, comer mesmo, de verdade. Quer dizer, não botar na boca as páginas da Bíblia e engolir, né? Mas comer tem a ver com sentar, estudar, continuar estudando. Vai ser dureza, mas vai vir muito benefício. Você vai explicar, você vai ensinar a Sagrada Escritura com a verdade, com força e com poder. Liga seu microfone e faça sua pergunta, se você tem. Vera. Opa, pode falar. Vera, tenho duas perguntas. Pronto. A primeira pergunta é: quanto tempo pode levar a preparar um bom estudo? Olha só. Isso vai de pessoa para pessoa. Okay? Se eu vou pregar domingo, Luiz, se eu for pregar domingo, eu preciso de ficar, por exemplo, eu vou pregar domingo. Eu preciso, além de outras coisas, eu vou falar daqui a pouco, eu preciso ficar das 6 horas da manhã, da hora eu acordar, até a hora de eu dormir, sentado na mesa estudando, para pregar no domingo.
Ok? Eu preciso, por exemplo, eu vou pregar domingo. Então, eu tiro um dia da semana aí e fico só para fazer uma mensagem de 25 minutos. Para fazer uma mensagem de 25 minutos, eu preciso ficar das 6 horas da manhã até 10 horas da noite, estudando. Levanto, dou intervalo, vou na casa de banho, como uma coisa, descanso um pouquinho e volto para o estudo. De manhã até a noite, até umas 10 horas da noite, preparando o estudo. Isso antes de eu ficar. Eu vou para domingo, então eu fico durante a semana preparando, eu já sei o tema, eu vou pegar sobre reverência. Então, eu fico a semana toda pensando em reverência, pensando. E aí, durante essa semana, eu leio uma passagem e fala sobre reverência, leio um livro, leio um comentário, faço isso, faço aquilo, leio uma passagem e tal. Ok. Aí, durante a semana, eu já escolho o texto que eu vou usar. Ok. E aí, quando for na sexta-feira ou no sábado, eu sento das 6 horas da manhã até 10 horas da noite para escrever o estudo. Eu preciso disso. Outras pessoas vão precisar mais tempo, outros um pouco menos, mas é mais ou menos isso. Eu preciso de o dia todo, das 6 da manhã até 10 horas da noite, para preparar um bom estudo. Número Ok? 2. Ou manda. Sim, eu já vi pregadores que quando ensinam, mas explica, mas vamos esperar que o assunto em causa tem uma parte que tem mandamento, que é bíblico, né? Eu já vi alguns pregadores, quando estão para dizer aquele mandamento que está patente no texto, alguns batem até o púlpito com força. A bater o púlpito, bater, não sei o quê. Eu queria saber essa postura. Ou eu e. Aí, então, olha só. O pregador está querendo chamar a atenção dos alunos. Precisa ter cuidado com isso, entende? Precisa ter cuidado. Bater no púlpito, dar chute, não sei o quê, talvez não seja uma boa ideia, né? Você pode chamar a atenção se você quer chamar a atenção, olha a melhor maneira de chamar a atenção. Então, essa pessoa chamar a atenção. Talvez bater no púlpito, essa expressão, essa maneira de bater no púlpito, talvez transmita para os ouvintes uma outra ideia. Ele está com raiva, ele está pregando com raiva, tá, entende? Precisa ter muito cuidado de que maneira você está chamando a atenção. Você deve chamar a atenção dos irmãos, mas tem que ter cuidado com isso. Alô? 2 minutinhos aí. Tem mais pergunta? Tem. Pode falar. Ok. Professor, Oi. tudo que estamos a ver aqui nesse estudo, na verdade, o resultado é que a pessoa tem que estudar até sair careca. Isso não resta dúvida. Se é que para sair careca, vamos sair careca. Se não dá, mas também vai chegar a informação. Então, é o seguinte, professor. Sim. Eu aqui quero perceber, porque estou a ver aqui, para se preparar uma mensagem, exige que alguém possa escrever. Porque nem todos os contextos que nós já vimos, tanto para fazer o contexto, para fazer as ideias, para a paráfrase, tudo aquilo ali tem que se anotar. Então, vamos deparar com casos que eu já fui, ou já vi, ou já tenho feito em alguns momentos, que há pessoas que não escrevem as suas mensagens.
Ele não escreve as mensagens, ele prega sem escrever. Então, é possível você, sem escrever, também considerar esses todos os dados que nós acabamos de estudar aqui? 2 minutos, Samuel. Ô Américo. Ok, estou aguardando. Estou contigo. Eu estou no estudo agora e eu preciso... Eu queria transmitir a ligação para todos nós. Ei. Sim, tinha, mas antes. Então, deixa para a semana, então. Ok, um abraço. Desculpe aí, assim eu terminar essa reunião, eu tenho mais 2 reuniões. E agora a pessoa, eu ensino sobre jovens casados, eu ensino eles sobre criando filho na palavra de Deus. Então, eles estão dizendo que não vai poder vir hoje para esse estudo. Aí, depois eu terminar essa reunião com vocês, eu teria 2 estudos, agora só vou ter mais um, porque um foi cancelado. Ok? Ô, Américo, você precisa repetir para mim, porque eu já esqueci tudo que você falou. Mas tem razão, a cabeça do professor tem muita coisa mesmo. Tem que ter coisas divididas. Daqui a pouco vai ter que dar outro estudo e outra matéria. Isso se entende mesmo. É muita carga. Quando eu terminar esse estudo com vocês, eu tenho mais 2 estudos. Um foi cancelado, aí eu só vou ter hoje, quando terminar com vocês, só vou ter mais um. Tá vendo? É muita responsabilidade. Então, eu vou repetir mesmo. E você ainda fica fazendo essas perguntas difíceis, me deixa mais careca ainda. Tem razão sair careca, porque é muita coisa mesmo. E vai sair mais careca mesmo. Pode falar. Então, é o seguinte, professor, eu estava dizendo assim, na base daquilo que nós estamos a estudar, sobre como nós termos a mensagem para passar para o povo, tanto no estudo, tanto na pregação. Então, estou a entender agora, é necessário que, quando estamos a preparar essa mensagem ou essa pregação, precisamos escrever, porque nada vai ser feito se todos os passos que estamos a ter aqui, se escrever, esses passos não vão ser obedecidos. Vai ter que ser feito na escrita. Então, eu pergunto, há casos que o pregador não tem tempo de escrever ou não gosta de escrever as suas mensagens. Será que ele vai ter que também tem como obedecer essas todas as regras que nós estamos a ver aqui? Então, olha só, a pergunta sua é muito boa. Vamos por parte. Na verdade, isso aí vai ser tratado na próxima matéria. Mas, olha só. Então, estudar a pessoa tem que ter. Não tem jeito de pregar sem estudar. Tem que estudar. Não, tem que estudar e pronto, final. Isso não tem como discutir. Tem que estudar. Agora, ele pode estudar, pode escrever tudo ele quiser, mas na hora, lá na frente, ele não leva nada. Pode ser, né? Pode ser. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas e lá na frente ele não leva nada. Mas tem pessoas e precisa levar. Os 2 pode estar certo.
ou os dois, pode estar errado. Depende de cada um, depende de cada um. Olha, desde quando ele estudou e desde quando ele vai ensinar de acordo com aquilo que ele estudou, desde quando ele vai fazer a exegese correta, desde quando ele tenha domínio do que ele está falando, tudo bem, né? Pode levar, tem uns pregadores e leva o papel lá na frente, tem os pregadores e tudo, e ele vai falar, ele tem que escrever. Tem outros e escreve só para ele lembrar, mas na hora ele não leva nada. Ou ele leva, mas não olha. Tem pessoas e vai pregar e ele só coloca os pontos principais. Quando ele olha para os pontos principais, ele lembra o que ele vai dizer. Não há uma regra sobre isto, né? Cada um faz de acordo com a sua capacidade, mas ele precisa estudar tudinho, né? Eu, no meu caso, eu escrevo tudo, eu ensino. Por quê? Eu escrevo porque eu gosto de passar para os irmãos tudo eu ensinei para os irmãos também ensinar. Então, eu escrevo tudo, eu ensino, e até eu escrevo mais do que eu falo lá na frente. Eu escrevo mais e falo menos. Eu quero, a minha intenção é botar um bom material na mão dos irmãos, ok? Mas ir lá na frente pregar, não tem uma regra de levar anotação ou não levar. A regra é estudar e falar o que está escrito, né? Se a pessoa tem preguiça como você falou, tem preguiça de anotar, é bem provável que ele tem preguiça de estudar. E aí ele vai cometer erro gravíssimo lá na frente, né? Okay. E ele tem preguiça de anotar, mas não tem preguiça de estudar, se ele consegue ter um domínio, uma boa lembrança de mesmo não anotar, porque se eu não anotar, eu esqueço tudo, ok? Mas se eu anotar, eu me lembro tudo, porque eu anotei, está ali. Se a pessoa não anotar e lembrar de tudo e fazer uma boa mensagem lá na frente, tudo bem. Ok, ficou a ideia de todos os lados, né? Tanto estudar que é prioridade e também ter uma mente segundo aquilo que você vai tratar. Isso é importante, porque há casos que nem os que não estudam também, eles acabam fazendo pregação, né? Esse é outro assunto que vai também levar um trabalho aqui, sim, porque tem pessoas que não estudam, mas eles acabam fazendo pregação. Tem gente que não gosta de estudar, mas eles são pessoas que dizem que estão a pregar. Eu não sei como isso funciona, né? Já que estou vendo aqui que a pregação é necessário estudar. Só que conheço muita gente que não estuda, mas dizem que são pregadores. Fica difícil, né, a situação. Esse segredo já está fechado. Olha só, se não estuda, não é um pregador. Pode até ser um pregador, mas não da Bíblia. Ou só prega mentira. Não tem como você estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Como é que faz? Para você ser um professor. Antes de ser um professor, você tem por obrigação ser um aluno. Como você vai como você vai ser um professor sem antes ser um aluno? Não tem como. É impossível ser um professor sem antes ser aluno. Se você vai lá na frente ensinar, você tem que ter estudado. Senão, não tem. A pessoa ensina e acha que não é preciso estudar, então tem que ter cuidado com aquilo que ele ensina. Tem que ter muito cuidado com o que ele ensina. É bem provável e não ensina a palavra de Deus. Tem que ter cuidado com isso. Ok? Certo, professor. Agora, professor. Oi. Eu não sei se está na homilética, não sei, né? Mas se está, pode não me explicar. Se está aqui, pode me explicar. Certo. Eu falei aqui de bater no púlpito, o professor disse que não é. Agora, eu já vi outros pregadores, quando estão a pregar, às vezes põe a mão no bolso. É correto?
Eu acho que essas perguntas vai falar na próxima matéria, e Homilética. hermenêutica, né? A próxima matéria é Homilética. homilética, né? Sim, sim. Homilética. O E é homilética. Homilética é dizer o E. Já esqueci, mas já há de pregar, há de trazer mensagem, preparar mensagem. Então, exatamente. É a arte de pregar. Então, vai falar tudo isso. Guarda essa pergunta para ela matéria lá. E ela matéria vai ser exatamente sobre isso. Como preparar, como ir lá na frente, como ensinar, como se portar, né? Portar, pode botar a mão no bolso, pode bater no púlpito. Então, ela lá vai falar tudo isso. Vou guardar, professor. Obrigado. Vou guardar. Definindo. Professor, Oi. somente aqui quem vai te deixar muito careca é Timóteo, professor. Timóteo e Américo. Já estamos a analisar. Timóteo é aluno, eu preciso ser professor. Irmão Timóteo. Timóteo é aluno, eu preciso ser professor. Que tipo de colocar mão no bolso? Colocar para levar alguma coisa ao pregar ou colocar para se sentir, não sei, confortável ao pregar? Na homilética vai ficar claro. Guarda essa pergunta. Não, eu queria saber você, como que você pergunta. Porque é normal alguém pegar no bolso, mas só que não sei já que tipo de pôr no bolso. Olha só. Não pula. Cadê não pula? Estão aí? Alô, Nampula? Nós estamos. Sim, estamos. Vocês em Nampula precisa me mandar o nome dos alunos que tiveram ontem, sábado, e os estão hoje. Ok? Olha só. Vamos parar por aí, né? Definindo as palavras, né? Mandamento. Mandamento é uma ordem e devemos executar. Muitas vezes a Bíblia usa a palavra mandamento para entendermos e devemos fazer aquilo que está sendo exigido. Nem todo imperativo do Novo Testamento é para os dias de hoje. Na hermenêutica, nosso alvo deve ser ver quais mandamentos nos textos bíblicos são para os cristãos modernos, ou seja, qual os mandamentos é para os dias de hoje. Exemplo, o exemplo e inferência nos ajuda a descobrir quais. Por exemplo, mandamento. Paulo dá um mandamento para as mulheres em Corinto usar o véu. Mandamento para Corinto. Mas não serve esse mandamento para hoje. Então, vamos falar sobre isto na próxima semana. Aí tem exemplo, né? Necessário um exemplo necessário. Um exemplo necessário para... Vamos falar sobre isso. Hoje é domingo, então no próximo sábado vamos falar sobre isto. Então, mais uma vez, não pula, me mande, se possível, hoje, o nome dos alunos estava ontem e os alunos estão hoje. Lembra? E hoje nós temos aí, né, Daniel estão aí, né, junto com a sua esposa em sua casa,
Então, põe todo mundo aí e manda para mim. A mesma coisa vocês na beira faz, né? Se você tem uma pergunta ou comentário, fique à vontade. Vamos orar daqui a pouco e encerrar esta aula. E vamos começar na próxima semana sobre definindo as palavras. Mandamento. Então, qual mandamento é para nós hoje? Qual mandamento tanto faz, obedecer ou não? E qual mandamento não é para nós hoje? Então, vamos ver isso na próxima semana. E comentário ou pergunta? Alguém tem comentário ou pergunta? Informado, senhor professor, que Nampula já mandou a lista dos alunos. Mandou de ontem? De ontem e de hoje. Poxa, vocês são 10. Obrigado. Muito obrigado. Vocês na beira. Adeus, Beirense. Oi. Pode dirigir uma oração? Sim, podemos. Oremos. Vamos orar, oremos. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai, nós queremos te louvar pela vida, pelo ar que nós respiramos. Também queremos te louvar, Santo Deus, pelo tempo maravilhoso que o Senhor nos deu de poder ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, pedimos, Santo Deus, que tudo que nós aprendemos dia de hoje, Senhor, seja guardado, assim como Davi disse, e guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tudo que nós queremos, Senhor, é fazer a tua vontade, fazer a tua obra de acordo com a tua vontade, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos irmãos que estiveram presentes neste estudo, contribuíram com o seu saber, para que este estudo fosse uma realidade. Obrigado também pela vida do nosso professor, que tem se dedicado bastante para poder nos abençoar, e também queremos agradecer ao Senhor pelo IPO, que tem sido uma grande bênção para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos te louvar, pedimos que Deus nos guarde. Estamos nesse momento para ir em nossas casas, Senhor. Pedimos pela proteção divina durante a semana toda, de modo que possamos encontrar outra vez no próximo estudo salvo. Deixamos tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. 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 Não esqueça daquilo que eu falei, da carta para a diretoria do Instituto Online. Não esqueça disso. Se você puder resolver isto, você faça isso. Ok? Oi.